Existe um ensinamento milenar na Cabala judaica que pouquíssimas pessoas conhecem. E aqueles que conhecem raramente compartilham porque sabem o poder devastador que ele tem quando usado incorretamente. Este ensinamento diz que existe um momento exato na jornada da prosperidade onde você precisa fechar completamente a boca, onde você precisa guardar absoluto silêncio sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre as bênçãos que estão chegando, sobre as portas que estão se abrindo. E se você quebrar esse silêncio, se você contar para as pessoas erradas no momento errado, você literalmente bloqueia o fluxo de abundância que estava vindo em sua direção. Isso não é superstição, não é crendice popular, é uma lei espiritual tão antiga quanto a própria Torá, preservada pelos sábios há mais de 3.000 anos. Se este vídeo chegou até você agora, neste momento exato da sua vida, não foi coincidência. Algo dentro de você está prestes a mudar. Algo está se movendo nos bastidores da sua realidade. E você precisa entender urgentemente por que o silêncio estratégico é a diferença entre prosperar abundantemente ou ver tudo desmoronar antes mesmo de se concretizar. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo muito importante agora. Escreva nos comentários: eu protejo minha prosperidade com sabedoria. Esse comentário é sua declaração de compromisso, é sua chave de ativação para receber o que vou revelar aqui. Dê um joinha neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que você vai aprender hoje pode ser literalmente a peça que estava faltando para que sua vida financeira finalmente decole. Respire fundo comigo agora. Coloque sua mão direita sobre o coração. Na tradição judaica, a mão direita representa o canal de recebimento, o lado da bondade divina, o fluxo da abundância que desce dos mundos superiores até o nosso mundo material. Vamos respirar juntos 3 vezes. Inspire profundamente pelo nariz, expire lentamente pela boca. Inspire novamente. Sinta o ar preenchendo completamente seus pulmões. Expire, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a ansiedade. Mais uma vez, inspire a energia da prosperidade. Expire a energia da escassez. Agora, com sua mão ainda sobre o coração, repita mentalmente comigo estas palavras sagradas. Adonai, eterno que provê todas as coisas, hoje eu abro minha mente para receber sabedoria ancestral. Hoje eu me comprometo a proteger minhas bênçãos com o poder do silêncio sagrado. Hoje eu entendo que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser compartilhado, nem tudo precisa ser explicado. Eu confio no processo invisível que está trabalhando a meu favor neste exato momento. Você já reparou como algumas pessoas prosperam em silêncio, enquanto outras gritam suas conquistas aos 4 ventos e depois tudo desmorona? Você já percebeu como certas pessoas que viviam reclamando de dificuldades financeiras, de repente aparecem com carro novo, casa nova, negócio próspero, mas quando você pergunta, como você conseguiu? Elas simplesmente sorriem e mudam de assunto? Essas pessoas não estão sendo arrogantes. Elas não estão sendo misteriosas por capricho. Elas estão aplicando conscientemente ou não um dos princípios mais poderosos da Cabala, chamado Sod HaSheket, que significa literalmente o segredo do silêncio. Este princípio ensina que toda manifestação material passa por um período de gestação espiritual, exatamente como uma gravidez. E assim como uma mulher grávida nos primeiros meses protege a notícia até ter certeza de que a gestação está segura, você também precisa proteger suas bênçãos em formação até que elas estejam maduras o suficiente para serem reveladas ao mundo. Vamos entender profundamente por que isso funciona e por que você tem falhado repetidamente em consolidar suas conquistas. Na Cabala existe o conceito de Ayin Hara, que é popularmente conhecido como olho gordo, mal olhado, inveja energética. Mas isso vai muito além da explicação superficial que você já ouviu. Ayin Hara não é necessariamente alguém desejando o mal para você de propósito. Pode ser simplesmente a energia de incredulidade, de dúvida,
de questionamento que as pessoas projetam quando você conta algo que elas não conseguem acreditar ser possível para você. Imagine que você está construindo um castelo de cartas extremamente delicado, carta por carta, com precisão milimétrica. De repente, alguém entra na sala e sopra levemente na direção do castelo. Não foi com má intenção, foi apenas o ar da respiração normal, mas foi suficiente para derrubar tudo que você construiu. Isso é exatamente o que acontece energeticamente quando você compartilha seus projetos, suas conquistas em andamento, suas bênçãos ainda não consolidadas com pessoas que não vibram na mesma frequência que você. O Talmud, o livro sagrado de ensinamentos judaicos, diz algo extraordinário. Kol davar she'en bo sod, ein bo berachá. Tudo aquilo que não tem segredo não tem bênção. Isso significa que quanto mais você expõe publicamente o que está acontecendo na sua vida, mais você dilui a energia espiritual que estava sustentando aquela manifestação. É como plantar uma semente e todo dia desenterrá-la para ver se está crescendo. Você mata a planta antes mesmo dela brotar. Você precisa entender que prosperidade verdadeira, riqueza duradoura, abundância sustentável não acontecem de forma barulhenta. Elas acontecem em silêncio, nos bastidores, na invisibilidade, até que de repente você olha para a sua vida e percebe que tudo mudou completamente. Agora deixa eu te explicar a parte técnica, que vai mudar completamente como você se relaciona com suas conquistas. Na Cabala judaica, nós trabalhamos com o conceito das 10 Sefirot, que são as 10 emanações divinas, através das quais a energia do Criador desce até o nosso mundo material. A última Sefirá, aquela que está mais próxima do mundo físico, se chama Malchut, que significa reino. É nela que as coisas finalmente se materializam, onde o invisível se torna visível, onde o espiritual se transforma em material. Mas antes de chegar em Malchut, toda a bênção passa por Yesod, a Sefirá, que significa fundamento. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Yesod é a dimensão do oculto, do escondido, do secreto. Se você expõe prematuramente o que está em Yesod, antes de ter descido completamente para Malchut, você literalmente interrompe o fluxo. É como abrir o forno antes da hora para ver se o bolo cresceu. O bolo murcha, não importa quão perfeita estava a receita. Vou te dar um exemplo prático e extremamente comum que você provavelmente já viveu ou conhece alguém que viveu. Você está desempregado há meses, mandando currículos sem parar, fazendo entrevistas sem sucesso. De repente você é chamado para uma entrevista excepcional, para uma vaga dos sonhos, com salário muito acima do que você ganhava antes. A entrevista vai perfeitamente bem, você sente que conseguiu, você sai de lá praticamente flutuando. E aí o que você faz? Você liga imediatamente para sua mãe, para seus amigos, para seus parentes. Você posta nas redes sociais. Minha vida vai mudar. Acabei de fazer a melhor entrevista da minha vida. Você conta todos os detalhes. Você já está planejando o que vai fazer com o salário. Você já está mentalmente gastando aquele dinheiro. E aí o que acontece? A empresa não te liga de volta. Ou te ligam dizendo que escolheram outro candidato. Ou a vaga foi cancelada. Ou aparece algum problema inesperado que impede sua contratação. E você fica sem entender o que aconteceu. Afinal, estava tudo certo. Estava tudo encaminhado. O que aconteceu foi exatamente isso. Você expôs prematuramente algo que ainda estava em Yesod, que ainda estava em gestação espiritual. E ao fazer isso, você abriu uma brecha para que energias de dúvida, inveja, incredulidade ou simplesmente ceticismo das outras pessoas interferissem no processo. Porque quando você conta para 10 pessoas, invariavelmente, pelo menos 3 ou 4 vão pensar, mesmo sem verbalizar. Será que ele realmente vai conseguir? Essa vaga parece boa demais para ser verdade. Ele não tem experiência suficiente para isso. E essas ondas mentais de dúvida, por mais sutis que sejam, criam interferência no campo energético da sua manifestação. Os sábios judeus sabiam disso há milênios
e por isso eles ensinavam: guarde silêncio absoluto sobre suas bênçãos até que elas estejam completamente consolidadas na realidade material. Mas tem algo ainda mais profundo e mais perigoso que você precisa entender urgentemente. Não é apenas o olho gordo dos outros que pode bloquear sua prosperidade. É também a sua própria necessidade de validação externa que está sabotando você constantemente. Quando você sente necessidade de contar para todo mundo o que está acontecendo de bom na sua vida, isso revela uma insegurança interna, uma necessidade de aprovação, uma carência de reconhecimento. E essa energia de carência é completamente oposta à energia de abundância verdadeira. Pessoas verdadeiramente prósperas não precisam provar nada para ninguém. Elas não precisam anunciar cada conquista, cada avanço, cada vitória. Elas simplesmente vivem, constroem, prosperam em silêncio e deixam que os resultados falem por si. A Cabala ensina que existem 3 níveis de comunicação: o que você diz com palavras, o que você diz com silêncio e o que você diz com suas ações. A maioria das pessoas só conhece o primeiro nível, por isso elas falam demais, explicam demais, justificam demais. Mas os sábios dominavam os 3 níveis e sabiam que o silêncio estratégico é muitas vezes mais poderoso do que 1000 palavras. Quando alguém te pergunta: como você conseguiu? E você responde com detalhes, você está entregando não apenas informação, mas também está diluindo a energia que te trouxe até ali. Você está abrindo os segredos do seu sucesso para pessoas que talvez não tenham maturidade espiritual para lidar com aquela informação, e pior, você está dando munição para que elas tentem copiar seu caminho sem ter feito o trabalho interno necessário. Agora que você entendeu o princípio fundamental do silêncio sagrado, precisa aprender exatamente quais são os 3 erros fatais que a maioria das pessoas comete e que bloqueiam completamente o fluxo de abundância. Estes erros foram catalogados pelos mestres cabalistas ao longo de séculos de observação, e eles aparecem repetidamente na vida de pessoas que começam a prosperar, mas depois perdem tudo de forma inexplicável. Se você conseguir evitar esses 3 erros, você literalmente multiplica por 10 suas chances de manter e expandir qualquer bênção financeira que chegar até você. O primeiro erro fatal é o que os sábios chamavam de Lashon Hara Leatzmo, que significa literalmente língua má contra si mesmo. Isso acontece quando você conta suas conquistas para pessoas que você sabe, no fundo da alma, que não torcem genuinamente por você. Pode ser aquele primo que sempre foi competitivo, aquela amiga que faz comentários passivo-agressivos, aquele colega de trabalho que sorri na sua frente, mas você sente a inveja nos olhos dele. Você sabe exatamente quem são essas pessoas na sua vida? Você sempre soube, mas por alguma razão você ainda insiste em compartilhar suas vitórias com elas. Talvez porque você queira provar algo, talvez porque você queira que elas reconheçam seu valor, talvez porque você ainda está buscando a aprovação delas. Mas cada vez que você faz isso, você está literalmente alimentando energias contrárias à sua prosperidade. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, ela sempre vai escoar pelos buracos. A Cabala ensina que cada palavra que você fala cria uma forma energética no mundo espiritual chamada Malash, que significa anjo ou mensageiro. Quando você fala algo positivo sobre si mesmo para alguém que genuinamente se alegra com você, você cria um anjo protetor que guarda aquela bênção. Mas quando você fala a mesma coisa para alguém que secreta ou abertamente não quer seu bem, você cria um malach destrutivo que literalmente trabalha contra você nos mundos superiores. Isso não é metáfora, isso não é simbólico, é um princípio energético real que funciona independentemente de você acreditar ou não. Então, pare agora mesmo de compartilhar suas conquistas com pessoas que você sabe que não vibram na mesma frequência que você. Não é egoísmo, não é arrogância, é proteção espiritual inteligente. O segundo erro fatal é o que chamamos de Sipur Be'et Lo Nashon, que significa
Contar no momento errado. Mesmo que você esteja rodeado apenas de pessoas maravilhosas que torcem genuinamente por você, existe um timing correto para revelar suas bênçãos. E a maioria das pessoas revela cedo demais, quando o processo ainda está em andamento, quando a semente ainda está germinando, quando o bebê espiritual ainda está no útero cósmico. Existe uma regra de ouro na Cabala sobre timing de revelação. Você só deve compartilhar uma bênção quando ela já produziu frutos visíveis e mensuráveis na sua realidade material. Não quando você recebeu a proposta de emprego, mas quando você já assinou o contrato, já trabalhou o primeiro mês e já recebeu o primeiro salário. Não quando você está negociando o apartamento, mas quando você já assinou a escritura e já está morando nele. Não quando você teve a ideia do negócio, mas quando o negócio já está funcionando e já está dando lucro. Por quê? Porque até esse ponto de consolidação completa, existe sempre uma margem de reversão. Sempre existe a possibilidade de que algo mude. Sempre existe espaço para interferências energéticas. E quanto mais você fala sobre algo que ainda não está completamente consolidado, mais você abre brechas para essas interferências. Os sábios judeus tinham um ditado: Dibri shashamim benachat nishmaim. As palavras dos sábios são ouvidas em quietude. Isso significa que pessoas verdadeiramente sábias não precisam anunciar o que estão fazendo. Elas simplesmente fazem em silêncio, e quando as pessoas percebem, a obra já está pronta, o resultado já está concretizado, e aí não há mais espaço para interferências. Você precisa entender algo fundamental sobre como o universo funciona. Existe o que os cabalistas chamam de Olam Hadibur e Olam Hamaaz, o mundo da palavra e o mundo da ação. A maioria das pessoas vive no mundo da palavra. Elas falam muito, planejam muito, anunciam muito, mas fazem pouco. Pessoas prósperas vivem no mundo da ação. Elas falam pouco, planejam em silêncio e executam intensamente. Cada palavra que você fala sobre um projeto consome energia que deveria estar sendo direcionada para a execução daquele projeto. É literalmente um vazamento energético. Você já reparou como aquelas pessoas que vivem falando sobre o livro que vão escrever, nunca escrevem? Como aquelas que vivem anunciando que vão abrir um negócio, nunca abrem? Como aquelas que vivem contando sobre a dieta que vão começar, nunca emagrecem? Elas estão desperdiçando no discurso a energia que deveria estar indo para a ação. O terceiro erro fatal, e talvez o mais perigoso de todos, é o que chamamos de Hitlat Habrashá Begavá, que significa iniciar a bênção com orgulho. Isso acontece quando você começa a prosperar e imediatamente quer que todo mundo saiba, quer exibir, quer ostentar, quer provar para o mundo que você conseguiu. Você compra o carro novo e faz questão de passar em frente à casa de todo mundo que duvidou de você. Você recebe o aumento de salário e começa a gastar de forma chamativa para que as pessoas percebam sua ascensão. Você fecha um negócio bom e sai postando indiretamente nas redes sociais. O problema não é você desfrutar das suas conquistas. O problema é a energia de necessidade de reconhecimento externo que está por trás disso. E essa energia de ego inflado é veneno puro para a prosperidade sustentável. O Talmud conta a história de um homem rico que perdeu toda a sua fortuna em questão de meses depois, que começou a se gabar publicamente de suas riquezas. Quando ele foi consultar um rabino sábio sobre o que tinha aí acontecido, o rabino explicou: quando você era discretamente próspero, as forças celestiais trabalhavam a seu favor silenciosamente. Mas quando você começou a se exibir, você atraiu não apenas inveja humana, mas também a atenção do julgamento divino, que começou a questionar se você realmente merecia tanta abundância. Essa história ilustra um princípio profundo. Quanto mais você ostenta, mais você chama a atenção para si, e nem toda a atenção é benéfica. A verdadeira prosperidade, segundo a sabedoria judaica, é chamada de Ashirat Besheket, riqueza silenciosa.
São aquelas pessoas que você descobre anos depois que eram ricas, mas nunca apareciam, nunca ostentavam, nunca faziam questão de mostrar. Elas dirigiam carros simples, moravam em casas modestas, vestiam roupas discretas, mas quando faleciam deixavam fortunas para os filhos. Por quê? Porque elas entendiam que prosperidade verdadeira não precisa de plateia, não precisa de validação, não precisa de holofotes. Ela existe para servir, para construir, para criar segurança e liberdade, não para impressionar desconhecidos ou alimentar ego ferido. Agora vou te ensinar o método prático para aplicar o silêncio sagrado na sua vida, começando hoje mesmo. Primeiro, você vai fazer uma lista mental das 3 pessoas da sua vida que você sabe que torcem genuinamente por você. Podem ser familiares, amigos próximos, mentores, não importa. O que importa é que você sinta no coração que essas pessoas querem genuinamente seu bem, que elas se alegram com suas vitórias sem inveja, sem competição, sem segundas intenções. Estas serão as únicas 3 pessoas com quem você vai compartilhar seus projetos e conquistas em andamento. E mesmo com elas, você vai compartilhar no timing certo, não prematuramente. Segundo, você vai criar o que chamamos de Cheder HaSod, o quarto do segredo. Isso não é um espaço físico, é um espaço mental e espiritual, onde você guarda seus planos, seus projetos, suas bênçãos em formação, longe dos olhos e ouvidos do mundo. Toda vez que você sentir vontade de contar algo que ainda não está consolidado, você mentalmente coloca aquilo no Cheder HaSod e respira fundo 3 vezes. Você diz para si mesmo: isso ainda está em gestação, isso ainda precisa de proteção, eu vou guardar esse segredo até o momento certo de revelar. Com o tempo, isso se torna automático e você desenvolve uma maturidade espiritual que a maioria das pessoas nunca alcança. Terceiro, você vai praticar o que os sábios chamavam de Ma'ase Beshetek, ação em silêncio. Sempre que você tiver um projeto, um plano, um objetivo financeiro, você vai trabalhar nele intensamente, mas sem anunciar para ninguém. Você vai colocar toda a sua energia na execução, não na propaganda. E quando as pessoas perguntarem: o que você anda fazendo? Você vai sorrir e dizer simplesmente: estou trabalhando em algumas coisas interessantes. Quando estiver pronto, eu conto. Essa resposta é perfeita porque não é mentira, não é grosseria, mas também não entrega seus segredos prematuramente. Você sabia que os judeus desenvolveram ao longo de milênios uma das culturas de prosperidade mais poderosas do planeta, exatamente porque dominavam o princípio do silêncio sagrado. Eles correspondem a apenas 0,2% da população mundial, mas detêm uma influência econômica desproporcional justamente porque entendem as leis espirituais da riqueza. E agora você está aprendendo esses mesmos princípios que transformaram povos inteiros. Se você está sentindo que este vídeo chegou no momento exato em que você precisava ouvir isso, deixe seu like agora. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos da Cabala sobre prosperidade. E me conta aqui nos comentários: qual das 3 pessoas da sua vida você identificou como alguém que genuinamente torce por você? Ou se você percebeu que estava cometendo algum desses 3 erros fatais, compartilhe qual deles para que possamos criar uma corrente de consciência e elevação coletiva. Não esqueça de apoiar nosso canal com sua participação, porque quanto mais pessoas despertarem para essa sabedoria, mais prosperidade coletiva vamos gerar. Agora chegou o momento mais poderoso deste ensinamento, o momento onde você vai ativar energeticamente em sua vida a frequência da prosperidade silenciosa, onde você vai selar um pacto espiritual com as forças da abundância através de um ritual milenar que os mestres cabalistas praticavam em segredo. Mas antes de ensinar o ritual, você precisa entender a última e mais profunda camada deste ensinamento, porque é ela que vai determinar se você realmente vai prosperar ou se vai continuar no ciclo de conquistas que se desfazem antes de se consolidarem. Existe na Cabala um conceito chamado Tzimtzum, que significa contração ou ocultação. Os sábios ensinam que o próprio Deus
criou o universo através de um ato de contração, de ocultação, de silêncio. Antes da criação, Deus era tudo, estava em todos os lugares, preenchia toda a existência. Para criar espaço para que o universo existisse, ele teve que se contrair, se ocultar, criar um espaço vazio onde algo novo pudesse nascer. Este é o segredo primordial da criação. Primeiro vem o silêncio, o vazio, a ocultação. Depois vem a manifestação, a revelação, a materialização. Se você inverte essa ordem, se você anuncia antes de ocultar, se você revela antes de gestar em silêncio, você está violando a própria lei através da qual o universo foi criado. Quando você entende isso profundamente, tudo muda. Você para de sentir necessidade de provar para os outros o que você está fazendo, onde você está indo, o que você está conquistando. Você desenvolve uma confiança interna tão sólida que não precisa de validação externa. Você se torna como uma árvore frutífera, que não precisa anunciar que tem frutos. Quando chegam os frutos, todo mundo vê, todo mundo colhe, todo mundo se beneficia. Mas durante o período de floração, durante a gestação dos frutos, a árvore permanece silenciosamente trabalhando, absorvendo nutrientes, transformando luz solar em energia, sem pressa, sem ansiedade, sem necessidade de atenção. Agora vou te ensinar o ritual completo de ativação. Você vai fazer isso uma vez, com toda a sua atenção, com toda a sua intenção, e depois vai viver conforme os princípios que aprendeu aqui. Primeiro, escolha um momento do dia onde você possa ficar sozinho por 15 minutos sem interrupções. Pode ser de manhã cedo antes de todos acordarem. Pode ser à noite antes de dormir. Pode ser durante a pausa do almoço, num lugar tranquilo. O importante é que você esteja em um espaço onde possa falar em voz baixa ou sussurrar sem ser ouvido, porque este ritual envolve palavras sagradas que não devem ser ditas na frente de outras pessoas. Segundo, você vai acender uma vela branca. Na tradição judaica, a vela representa a alma humana, a centelha divina que existe dentro de você. O fogo simboliza a luz da sabedoria que está prestes a iluminar sua consciência. Se você não tiver uma vela, pode visualizar mentalmente uma chama dourada brilhando à sua frente. Terceiro, você vai pegar um copo de água limpa e transparente. A água representa o fluxo da abundância que precisa estar sempre em movimento, sempre circulando, nunca estagnada. Você vai segurar esse copo com as duas mãos durante parte do ritual. Agora, com a vela acesa à sua frente e o copo de água nas mãos, você vai fechar os olhos e respirar profundamente 3 vezes. A cada inspiração, você visualiza uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e descendo por todo o seu corpo. A cada expiração, você visualiza uma fumaça cinza saindo pela sola dos seus pés, levando embora toda a energia de carência, de necessidade de aprovação, de ego inflado. Inspire luz dourada, expire fumaça cinza, inspire abundância, expire escassez. Inspire confiança, expire insegurança. Faça isso 3 vezes com total presença e atenção. Agora, ainda com os olhos fechados e as mãos segurando o copo de água, você vai recitar mentalmente estas palavras sagradas. Ribono Shel Olam, Senhor do Universo. Eu reconheço diante de ti que tenho falado demais, revelado cedo demais, exposto imprudentemente as bênçãos que tu tens enviado para minha vida. Hoje eu faço um pacto de silêncio sagrado. Hoje eu me comprometo a proteger minhas bênçãos com o poder da discrição. Hoje eu entendo que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado, nem tudo precisa ser explicado. Eu libero agora toda necessidade de validação externa. Eu libero toda necessidade de reconhecimento prematuro. Eu libero todo orgulho que me faz querer exibir minhas conquistas antes do tempo certo. A partir deste momento eu trabalho em silêncio. Eu construo em silêncio. Eu prospero em silêncio. E quando chegar o tempo da revelação, os frutos falarão por si mesmos. Agora você vai abrir os olhos lentamente.
olhar para a chama da vela e dizer em voz baixa 3 vezes: Ashirat Besheket, riqueza silenciosa. Sinta essas palavras vibrando em seu peito, gravando-se em sua alma, programando sua mente subconsciente. Depois você vai levar o copo de água aos lábios e beber metade dele lentamente, com a intenção de que aquela água está ativando internamente o código da prosperidade protegida. A outra metade você vai derramar na terra de uma planta ou no jardim, simbolizando que você está devolvendo ao universo parte do que recebe, mantendo o ciclo de circulação sempre ativo. Por fim, você vai apagar a vela e dizer: selado está, decretado está, manifestado está. Eu confio, eu creio, eu recebo. Yehi Ratzon, que assim seja a tua vontade. Amém. Este ritual sela energeticamente em sua vida o princípio do silêncio sagrado. A partir de agora, sempre que você sentir vontade de contar algo que ainda não está consolidado, você vai respirar fundo 3 vezes e lembrar do pacto que fez neste momento. Mas este ensinamento não termina aqui. Ele está apenas começando, porque agora você precisa viver diariamente conforme esses princípios, e isso significa desenvolver novos hábitos mentais e emocionais. Toda manhã, antes de iniciar seu dia, você vai fazer o seguinte exercício. Coloque a mão direita sobre o coração e pergunte mentalmente a si mesmo: o que eu preciso proteger em silêncio hoje? Pode ser um projeto que você está desenvolvendo, uma oportunidade que surgiu, uma bênção financeira que chegou. Identifique e conscientemente decida guardar aquilo em segredo até o momento certo. Toda noite, antes de dormir, você vai fazer o exercício inverso. Coloque a mão esquerda sobre o coração e pergunte: sobre o que eu falei demais hoje? Se você identificar que contou algo prematuramente, não se culpe, apenas aprenda. Mentalize aquela situação sendo envolvida em luz dourada de proteção e afirme: eu corrijo agora esse vazamento energético e protejo espiritualmente aquilo que revelei. Com o tempo, você vai naturalmente desenvolver a sabedoria de saber o que, quando e para quem falar. E tem uma última camada deste ensinamento que vai multiplicar exponencialmente seus resultados. Sempre que você receber qualquer quantia de dinheiro, por menor que seja, você vai sussurrar baixinho antes de guardar na carteira: Baruch Hashem, bendito seja o nome, que mais venha em silêncio. Essa frase ativa a gratidão e, ao mesmo tempo, declara sua intenção de continuar recebendo de forma discreta e protegida. Faça isso com cada troco, cada pagamento, cada salário, cada renda extra. Crie esse hábito sagrado de abençoar silenciosamente o dinheiro que chega. Você está agora equipado com um conhecimento que a maioria das pessoas nunca terá acesso. Você entende agora por que certas pessoas prosperam consistentemente enquanto outras vivem em montanha-russa financeira. Você sabe agora o poder devastador do silêncio estratégico e o perigo mortal da exposição prematura. Use essa sabedoria com responsabilidade. Use-a para construir prosperidade sustentável não apenas para você, mas para todos que dependem de você. E, principalmente, use-a com humildade, lembrando sempre que toda a abundância vem do Criador e retorna ao Criador. A partir de hoje, quando alguém te perguntar como você conseguiu, você vai sorrir serenamente e responder: com trabalho, fé e no tempo certo de Deus. Você não vai entregar seus segredos, você não vai expor seus métodos, você não vai revelar seus caminhos. Não porque você é arrogante, mas porque você é sábio. Você entendeu que proteção espiritual é tão importante quanto ação material. Você aprendeu que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é ficar em silêncio. Que a partir deste momento você prospere abundantemente, que suas bênçãos se multipliquem exponencialmente, que seus caminhos sejam sempre férteis e protegidos, e que você tenha a sabedoria de guardar em silêncio sagrado aquilo que ainda está em gestação, revelando apenas quando o tempo certo chegar. Yehi Ratzon. Que assim seja. Amém. Agora eu quero ouvir de você.
meu querido irmão, minha querida irmã. De onde você está nos assistindo neste momento? Escreva aqui nos comentários sua cidade, seu estado ou seu país. Eu quero saber onde está essa linda comunidade de buscadores de sabedoria que está se formando aqui. E me conta, você gostou deste ensinamento? O que você mais aprendeu com este vídeo? Qual foi a parte que mais tocou seu coração e que você vai começar a aplicar já hoje na sua vida? Se este vídeo transformou algo dentro de você, se você sentiu que recebeu exatamente a mensagem que precisava ouvir, por favor deixe seu like agora e se inscreva no canal ativando o sininho. Nossa missão é levar sabedoria judaica milenar para o máximo de pessoas possível, porque prosperidade não precisa ser um privilégio de poucos, pode e deve ser uma realidade para muitos. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquelas 3 pessoas que você identificou que torcem genuinamente por você, porque elas merecem receber essa sabedoria também. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus projetos e seus caminhos. E lembre-se sempre, a verdadeira prosperidade cresce no silêncio. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom e até breve.